Dudu escalafobético era um homem paupérrimo, tão pobre que às vezes ficava 2 dias sem ter o que comer. Para conseguir se sustentar, Dudu trabalhava num supermercado. E certa vez, quando foi fazer uma entrega na mansão dos Patsy, quem veio receber as mercadorias foi a caçula da família, Mimi, que era lindíssima. A propósito, quando Mimi abriu a porta, Dudu perdeu a fala de tão encantado que ficou com sua beleza. Quando a donzela acabou de pegar os pacotes, quis o destino que uma ventania jogasse um cisco em seu olho esquerdo. Então, Mimi começou a piscar o referido olho para ver se o cisco saía. Quando Dudu viu a donzela piscando daquele jeito na sua frente, achou que ela também se interessara por ele. E foi por crer nisso que o rapaz decidiu voltar à mansão no mês seguinte para pedir aos pais da moça autorização para frequentar a casa. Dudu queria agir segundo os costumes da cidadezinha de Parreiral do Norte. Como os pais de Mimi eram requintados, Dudu pensou que causaria uma boa impressão se fosse fazer a visita usando um terno de linho branco. Coisa muito simples, mas não para ele, que passava fome constantemente. Seus problemas começaram quando pediu um vale ao patrão, pois antes de receber o dinheiro, teve de ouvir um sermão de meia hora sobre o que acontece com gente que gasta mais do que tem. Para complicar tudo, o chefe de Dudu tinha um tique nervoso associado a dinheiro, só emprestava metade da quantia pedida. E, justamente por isso, os empregados mais antigos, que já conheciam a mania do patrão, sempre pediam o dobro da quantia desejada. Dudu, porém, não sabia de nada e, com o dinheiro que recebeu, só pôde comprar um corte de fazenda cheio de manchas. Apesar do problema, Dudu não ficou muito preocupado, porque pretendia visitar a namorada sempre à noite. E à noite, como se diz, todos os gatos são pardos. Na verdade, Dudu estava mais preocupado com o modelo do terno. Por isso, pediu a opinião de Dona Zezé Gomes da Silva, cujo barraco ficava ao lado do seu. O que foi uma ótima ideia, por sinal, por ela ser bem qualificada para tal tipo de trabalho. Tanto assim que, volta e meia, era contratada para fazer fantasias para escolas de samba. Dona Zezé gostava muito de Dudu. Por isso, além de tirar suas dúvidas, fez para ele de graça um terno bem bacana que tinha 10 botões amarelos no paletó. Pelo fato de estar cheia de encomendas, Dona Zezé demorou 2 meses para entregar a peça, o que fez Dudu roer as unhas de tão ansioso que estava. No dia em que o terno ficou pronto, Dudu começou a se preparar cuidadosamente para a visita à mansão dos Patsy. Primeiro, ele tomou um banho demorado e depois arrumou-se com bastante capricho, mas, mesmo assim, não ficou satisfeito quando se olhou no espelho. Então, depois de fazer uma análise bem cuidadosa, Dudu chegou à conclusão de que faltava alguma coisa ao conjunto, um toque de classe, talvez. Problema, a propósito, que foi resolvido de maneira fácil, com uma mudança de penteado. Em vez de deixar seus cabelos caídos para o lado esquerdo, como costumava fazer, Dudu jogou tudo, os 12 fios, para o lado direito. Resolvido de forma satisfatória o probleminha dos cabelos, o rapaz abriu bem a boca, da maneira que os cavalos fazem quando relincham, e escovou o dente da frente, que era filho único. Em seguida, começou a tratar da última parte do embonecamento.
A tarefa era bem simples, mas importante, e consistia em passar nas partes menos nobres do corpo um vidro inteiro da loção Las Noches de Sodoma e Gomorra. Depois de estar nos trinques, Dudu resolveu passar numa floricultura, pois queria comprar um lindo buquê de rosas para sua futura namorada. Infelizmente, ele saiu de lá com flores que eram mais apropriadas para enterros. Explicando melhor, Dudu chegou a andar bastante pela floricultura, com calma e atenção, porque desejava comprar as rosas mais bonitas que encontrasse. Mas, aos poucos, quase sem perceber, ele foi sendo atraído para a oitava banca. O dono da referida banca parecia um papagaio e ficava repetindo esta frase: compre na banca do Geraldão, a que serve você da maternidade ao caixão. O que atraiu Dudu não foi exatamente a propaganda, mas sim o modo como ela era feita. O comerciante, a propósito, herdara a técnica de seu avô, um turco espertíssimo que vendia até pente para careca. A tal técnica era baseada na propaganda subliminar que, segundo os entendidos, provoca um estímulo que não é suficientemente forte para fazer o freguês tomar consciência dele, mas que, se muito repetido, é bastante forte para fazer o otário comprar aquilo que o comerciante quer vender. A técnica funcionou bem assim. Enquanto estava procurando as rosas, Dudu ficou ouvindo o proprietário da oitava banca repetir esta frase: compre na banca do Geraldão, a que serve você da maternidade ao caixão. E como o homem berrava como um doido sempre que falava caixão, Dudu, induzido por uma associação de ideias, acabou comprando o único tipo de flor que o cara vendia na banca: cravo de defunto. Embora já fosse noite quando Dudu saiu da floricultura, ainda era cedo para fazer determinados tipos de visita. Mas a ansiedade do rapaz era tão grande que ele decidiu pegar logo o ônibus que o levaria à mansão de Mimi e ao encontro da felicidade. Mesmo estando bastante nervoso, Dudu sentiu que estava preparado para enfrentar os riquíssimos pais de Mimi. Tanto assim que ele partiu para a mansão dos Patti muito feliz, com a sensação de que estava bem perto de alcançar o paraíso. A visita de Dudu foi bastante curta, aliás, porque assim que entrou pela porta da frente e explicou quais eram suas intenções, saiu voando pela porta dos fundos, atirado pelos braços de canhão do pai de Mimi. Durante a aterrissagem, Dudu tentou desviar de alguns obstáculos, mas, infelizmente, acabou batendo com muita força num carrinho de pipocas que pertencia a um tal de Bininho Cavalão. Quando viu seu carrinho de pipocas destruído, Bininho Cavalão foi logo perguntando ao sujeitinho metido a bala de canhão se ele tinha dinheiro para pagar o prejuízo. Ainda meio zonzo por causa da queda, Dudu mirou o pipoqueiro, que pesava mais de 100 quilos e media uns 2 metros, e explicou com vozinha anêmica que não tinha dinheiro para pagar o prejuízo porque era muito pobre, tão pobre que teria de voltar para casa a pé porque não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Binim Cavalão, que não perdia uma chance de honrar seu apelido, ficou tão irritado quando ouviu aquilo que tascou um coice em Dudu. Coice, a propósito, que acertou em parte bastante delicada, exatamente ali, naquele lugar mesmo, ora. Para não ficar no prejuízo, o pipoqueiro resolveu ficar com os sapatos de Dudu. Mas, quando examinou os calçados
e viu que eles tinham 20 furos nas solas, ficou danado da vida e jogou os sapatos na direção de um gato que acabara de aparecer na esquina. De acordo com os fofoqueiros, a dona do gatinho, Zizinha Pedreira, cuidava do animal como se ele fosse um ser humano e cuidava do marido como se ele fosse um bicho peçonhento. Zizinha gostava muito do gato, gastava muito com ele. Os laçarotes que enfeitavam seu pescoço, por exemplo, eram de seda. Seus pelos eram lavados com shampoos caríssimos e os perfumes que ela passava nele após o banho vinham da França. E ainda tem mais. O gatinho só dormia na cama do casal, na parte que deveria ser do dono da casa. Este, voto vencido, era obrigado a dormir no sofá da sala, que tinha 4 buracos e estava cheio de mofo. E o coitado era obrigado a dormir todo encolhido, porque o sofá tinha 1,15 m de comprimento e ele media 1,60 m. Esclarecida a maneira como o gato era tratado por Zizinha, retornemos ao ponto em que os sapatos de Dudu, atirados pelo irado pipoqueiro, bateram no animal. Na verdade, os sapatos nem chegaram a encostar direito no mimado. Mesmo assim, o gato olhou na direção do pipoqueiro, tornou a olhar para os sapatos, voltou a olhar para o pipoqueiro, tornou a olhar para os sapatos e desmaiou. Quando Dudu, que era um sujeito bastante sensível, chegou perto do animal para ver se ele precisava de ajuda, a dona do gatinho apareceu lá na esquina. E, entendendo que o culpado pelo acidente fora Dudu, nem pensou 2 vezes, tascou uma paulada na cabeça do infeliz, que ficou caído no chão, feito morto. Dudu ainda estava voltando do desmaio, quando foi obrigado a ficar de pé pelo pipoqueiro, que queria avaliar o estado do terno, pois pretendia ficar com ele como compensação pelo prejuízo. Como estava com preguiça de andar em volta do rapaz para avaliar o tecido, Bininho Cavalão virou Dudu 5 vezes, como se ele fosse uma porta giratória. Quando viu que o tecido estava rasgado, o pipoqueiro ficou irritadíssimo e, por pura maldade, resolveu ficar com o terno que já não servia para nada. E o pior foi que ele fez Dudu tirar a roupa no meio da rua, mesmo depois que o coitado explicou que não usava cueca. Muito zonzo, nu e ferido de guerra, Dudu resolveu bater em retirada, mas, por ser um homem sentimental, não quis partir sem uma prova do que sofrera ao tentar conquistar o amor da doce Mimi. O que foi um grande erro, pois, enquanto ele estava abaixado, procurando a tal prova, que era seu único dente tombado heroicamente no campo de batalha, um policial apareceu e levou Dudu para a cadeia por ele estar pelado na rua.